Oi, gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu me chamo Max. E hoje o vídeo não vai ser tão feliz, porque a gente vai falar sobre a Vitória Miniblocks, ok? Eu acho que se vocês são fãs dela ou acompanharam ela, vocês já devem saber o que está acontecendo, porque tem muitos criadores de conteúdo compartilhando sobre. E eu vou compartilhar para informar vocês de tudo o que está acontecendo. Antes de tudo, precisamos explicar quem é a Vitória Miniblocks. Bem, Vitória Miniblocks é uma youtuber de Roblox, aqui do Brasil, que ficou bem famosa em 2019 a 2020 e 2018 também. Ela surgiu em 2017, dia 26 de agosto, com o primeiro vídeo lançado junto com sua mãe de Subway Surfers. Na época, a Vitória tinha 8 anos de idade e ela conseguiu conquistar o coração do público, se tornando uma youtuber bem grande até hoje. A Vitória costumava gravar vídeos com sua mãe e com seu pai. A sua mãe era Ana Miniblocks e no canal o seu pai era chamado de Tio Jack. A Vitória costumava ter uma frequência diária de todos os dias ao meio-dia ela postar um vídeo novo. Poderia ser Roblox, poderia ser Minecraft, poderia ser vários jogos. E bem, ela costumava gravar com a mãe e o pai dela. Até que certo dia o pai da Vitória Miniblocks sumiu. Sem nenhuma explicação, elas nunca falaram o que aconteceu com o Tio Jack. E ele era bem amado pelo público, por exemplo. Moto maldita. Mas até aí tudo bem. Só que começou a surgir as teorias. Teorias que o Tio Jack talvez tivesse se separado da Ana Miniblocks, ou talvez ele tivesse até morrido. Porque os vídeos que elas postavam, né, teve uma novelinha que dizia que ele estava muito doente. E aí o povo levou essa novelinha a sério demais. E começou as teorias de que o Tio Jack tinha morrido de alguma doença grave. Até que, depois de vários vídeos que elas postaram, elas sumiram. Sumiram por completo das redes sociais. Ninguém teve mais notícias delas. Elas não postavam nada no Instagram, TikTok, nenhuma rede social. Elas só tinham evaporado. E deixado o canal lá, abandonado. O Instagram e o TikTok também. Só que o diferencial é que, certo dia, no Dia das Crianças de 2024, elas postaram um post falando, né, que cada vida de uma criança era especial e, né, agradecendo aos inscritos delas que estavam ali e dando Feliz Dia das Crianças para todas as crianças. Ali, o povo já está falando, elas estão bem, mas o que será que aconteceu? E ficou a dúvida no ar. No post, elas também explicavam que elas tinham sumido por causa de problemas de saúde que elas tiveram e que assim que Deus permitisse, elas estariam de volta. E assim feito, ficaram sumidas por um bom tempo, até que no dia 12 de outubro de 2024, elas lançaram o vídeo onde tudo começou. O vídeo que explicava por que elas sumiram. No vídeo, elas falaram que elas estavam passando por uma situação muito difícil. Ambas estavam com depressão e passando por um luto. Bem, hoje a gente não sabe de quem é esse luto, mas elas também não devem nada à vida pessoal delas à internet. A gente vai focar na depressão delas e o motivo delas sumirem de verdade. Depois desse vídeo delas explicando por que elas tinham sumido, elas voltaram pro canal, trazendo vídeos alegres de Roblox infantis, como elas sempre faziam antigamente. E assim todo mundo pensou que tava tudo bem, que elas não iam sumir mais, mas depois de um certo número de vídeos, elas sumiram de novo. E foi aí que tudo desandou. Bem, as pessoas falavam, elas sumiram porque elas estão com depressão, elas estão se cuidando, mas tinha outra parte preocupada com o que realmente tinha acontecido, criando várias teorias, como a internet sempre faz. Mas, como sempre, no Dia das Crianças elas apareceram novamente, com um novo post, falando Feliz Dia das Crianças para todas as crianças, e que era isso, dizendo que elas estavam bem. A partir daí, elas sumiram, não deram notícias nem no Instagram, nem no TikTok, nem no YouTube. E, elas sempre voltavam no Dia das Crianças, então quer dizer que elas estavam bem. Mas no dia 16 de maio, a Vitória Miniblocks lançou um vídeo no Instagram, no YouTube e no TikTok, denunciando tudo o que estava acontecendo e a injustiça que ela está vivendo. A Vitória Miniblocks, que nunca nem sequer mostrou seu rosto, fez um vídeo com seu rosto, denunciando tudo o que aconteceu. E aqui que entra o Tio Jack, ou melhor, Jorge. Ela revela no vídeo que ela sofreu diversos abusos, ela e a mãe dela, e que o pai dela estava tentando tirar a guarda dela na justiça, estava denunciando a mãe de crimes que ela não cometeu.
E os crimes que ele estava dizendo que a mãe dela cometeu, ele que cometeu. E eu vou deixar o vídeo aqui pra vocês verem, porque eu não posso explicar tanto assim, porque é muita coisa mesmo. E aí, galerinha, aqui é a Vitória Mineblogs, e o vídeo de hoje não é nem um pouco feliz, tá? Infelizmente. Tem acontecido uma coisa na minha vida muito injusta, e que eu preciso falar com vocês, porque eu tô sendo silenciada. Primeiramente, eu tô sozinha nesse quarto aqui, tá? Tô sozinha. O que tá acontecendo? O meu pai veio pra justiça e começou a dizer que minha mãe está me maltratando, que ela tá me fazendo cárcere privado, fazendo um monte de coisa, que é crime, né, óbvio. E estão do lado dele, os órgãos públicos. Ministério Público, Conselho Tutelar, inclusive. Eu tô quase indo pra um abrigo por conta de denúncias falsas do meu pai. O meu pai cometeu violência doméstica contra minha mãe. E isso foi 1% das coisas que ele já fez. E comigo também, ele cometeu diversos abusos. Quando eu tinha 11 anos de idade, meu pai me colocou sem roupa na frente dele. E eu já tinha corpo, já tinha seios. E ele me colocou pelada na frente dele, com 11 anos de idade, tá? E ele me obrigou a ficar sem roupa na frente dele. E eu tentava tampar, né, porque eu tava me sentindo extremamente desconfortável e mal. Eu tava chorando, pedindo pra ele, eu tava implorando pra ele deixar eu me vestir e deixar eu me tampar. E ele começou a gritar, dizendo que ele não era pra mim tampar e que era pra mim soltar a mão. Uma criança de 11 anos de idade. E isso foi pouco, perto de tudo que ele já fez. Eu cresci vendo meu pai tentando matar minha mãe. Eu cresci vendo meu pai maltratar minha mãe. E antes que alguém pergunte, por que sua mãe demorou 12 anos para se separar do seu pai? Porque ele ameaçava matar os meus avós, que são os pais da minha mãe. Muita coisa aconteceu. Enquanto a minha mãe trabalhava, ele ficava trazendo um monte de pessoas para dentro de casa. Eu ficava sozinha com ele e ele trazia uns amigos dele para dentro de casa com uma criança, menina, dentro de casa. E ele já chegou a quebrar computadores no soco. Ele já chegou a quebrar muitas coisas. Ele quebrava prato, quebrava um monte de coisa. Vidro, pote, ele quebrava tudo tacando na parede, querendo causar medo em mim, na minha mãe. Ele ficava, quando eu usava regatinha assim, e vinha o detalhezinho, ele ficava fixado naquela blusa, ficava olhando como se eu fosse um objeto. É nojento a níveis assim, exorbitantes, tá? E o que mais me revolta é que os órgãos públicos não acreditam na minha palavra e na da minha mãe. O meu pai já chegou a correr atrás da minha mãe com faca, ameaçando matar ela. Ele já chegou a chegar na minha frente, isso tudo na minha frente. Ele colocava eu e minha mãe no carro e começava a correr em velocidade muito rápida para causar medo. E ele já chegou a quase bater várias vezes o carro, tá? Então, assim, ele tá denunciando a minha mãe, dizendo que ela tá me maltratando, que ela é uma péssima pessoa, uma péssima mãe. Sendo que tudo que ele tá denunciando a minha mãe é coisas que ele fez. Porque ele cometeu os crimes. Ele que me abusou. Ele que me colocava contra a minha mãe, tá? Ele falava que a minha mãe não gostava de mim. Ele falava pra mim que a minha mãe, ela não se importava comigo. Sendo que a minha mãe morreria por mim. Tá bom? A minha mãe faria de tudo, e ela faz de tudo por mim. Porque desde que eles se separaram, muita coisa aconteceu. Eu entrei em crises que eu tive que ser internada em hospitais psiquiátricos, tá? Eu tive que ser internada em clínicas porque eu tava tentando contra a minha própria vida. Eu tenho ideações suicidas por causa que o meu pai falava assim pra minha mãe: eu vou te enlouquecer até você se matar. Como eu disse, eu tive muitas crises. De todos os traumas que ele me deixou, não tinha como eu não agir diferente. Me desculpa, mas eu não conseguiria não ter crises. Eu tenho crise de pânico, eu não consigo sair de casa, eu não consigo ir pra escola, porque a gente tem medida protetiva contra ele, e ele infringiu elas. Ele veio aqui em casa, ele tá de tornozeleira eletrônica, mas ele passa na frente da minha casa. E a justiça não age. Ninguém tá acreditando no meu lado. Eu fui ouvida uma vez. E nessa vez, ainda banalizaram o que eu passei. Banalizaram os abusos, banalizaram tudo que ele fez. Agiram como se eu estivesse mentindo, agiram como se eu estivesse inventando aquilo tudo, porque ele manipulou todo mundo.
Entendeu? É isso que ele é, manipulador a níveis extremos. Ele tem áudios prometendo acabar com a vida da minha mãe. E a justiça não leva isso em conta. Eu tive crises de ficar completamente fora de mim. Eu completamente assim, em pânico. E mesmo assim, não acreditam no meu lado da história. Porque dizem que, você não tem provas de que ele abusou você. Então todos os traumas não são provas. Porque a gente, enquanto estava sendo abusado, o que a gente ia fazer? A gente ia pegar um celular e começar a gravar pra ele matar a gente na mesma hora? Eu acho que ninguém tá entendendo aqui da justiça daqui da minha cidade, que eu moro em Tianguá, Ceará. E eu quero denunciar o Conselho Tutelar. Porque ninguém tá dando voz às vítimas de verdade, estão dando voz ao abusador. Entendeu? Porque o Conselho Tutelar dá informação pra ele, porque ele já foi motorista do Conselho Tutelar aqui de Tianguá. E ele tem essas amizades. E falam pra ele as coisas do processo que ele não poderia saber. Ele foi na minha escola, mesmo tendo medida protetiva. A minha mãe tenta ao máximo não falar como tá o processo, porque isso já me deu diversas crises. Um oficial de justiça veio na minha casa porque ele pediu pra tirarem a medida protetiva. Por que ele quer que a gente tire a medida protetiva? Porque ele quer ficar passando aqui, mesmo com tornozeleira eletrônica, ele continua passando aqui na frente. Ele quer fazer medo, ele quer torturar, porque ele ama isso. Ele ama torturar. Eu conheço o meu pai. Ele não é quem ele aparenta ser. Ele é manipulador. Então, assim, antes que pensem mas é porque ele tem algumas fotos de quando eu era pequena, ele tem alguns áudios de quando eu era pequena e quando a minha mãe ainda estava casada com ele, né? Como, tipo assim, porque você demonstrava muito amor pelo seu pai. É óbvio, eu era uma criança. Que criança que não vai amar o pai? Eu não entendia que o que ele fazia era errado. Eu não tenho nem palavras pra descrever o tamanho da injustiça que eu estou vivendo na minha vida e com a da minha mãe. Já não basta todos os traumas que ele causou, a gente ainda tendo que passar por tudo isso, ele querendo a minha guarda pra quê? O que ele quer fazer comigo? Isso é um absurdo. Completamente absurdo. Eu não queria ter que transformar o meu canal, infelizmente ter que falar sobre isso no meu canal, mas é a única forma, porque a justiça não está sendo feita. E se não querem me ouvir, eu vou fazer com que eu seja ouvida, entendeu? Então, assim, saiba, Conselho Tutelar e Ministério Público, que o que vocês estão fazendo é um absurdo. Vocês não estão acreditando na versão da vítima. Vocês estão preferindo escutar um abusador. Isso é um absurdo, eu não tenho nem palavras pra descrever o tamanho do choque que eu tenho, tá? Tudo que ele tá denunciando, o cárcere privado, maus tratos, era tudo isso que ele fazia. Era exatamente isso que ele cometia. Ele proibiu eu e minha mãe de a gente sair de casa. A gente não podia sair de casa. E se saísse, ele surtava e quebrava as coisas. Tô cansada de ter que viver com medo, porque eu tenho medo de sair de casa. Eu sinto como se ele estivesse me vigiando. Eu não tô indo pra escola, eu tô tendo que estudar em casa, porque eu tenho medo. Eu não aguento mais ter medo. O meu avô é mais pai do que o meu próprio pai biológico, tá? A minha avó é a minha segunda mãe. Eu tenho duas mães, a minha mãe mesmo e a minha avó. Mas o Jorge não se encaixa nisso. O meu pai não se encaixa nisso. Ele não é família. Ele só é genitor. Mas ele não é família. Ele não é um pai de verdade. Porque um pai que ama não faz as coisas horrendas que ele fez. Então eu venho aqui pedir justiça, tá? Porque eu não aguento mais não ser ouvida. E eu quero pedir perdão se isso causou gatilho pra alguém, mas é o que tá acontecendo. Eu não posso esconder mais isso. Porque vocês me acompanharam desde que eu tinha 8 anos, então vocês merecem saber. Como vocês viram aí, é um assunto bem sensível. As vítimas são a Ana, a mãe da Vitória, e a Vitória, que é essa aí que está falando no vídeo. E o abusador, que no caso é o causador de tudo isso, é o Jack. Ou melhor, Jorge, como ela fala no vídeo, esse é o nome dele. Bem, a gente consegue ver nesse vídeo os crimes que o Jorge cometeu. Com a violência doméstica, apedou, ele infringiu suas medidas protetivas, ele as manteve em cárcere privado, não deixando elas saírem de casa. Ele fez ameaças de morte e pode ter outros que eu esqueci de citar aqui. Se eu esqueci de citar algum, vocês coloquem aí nos comentários. E como podemos ver no vídeo, o quão horrível toda essa situação é que o pai dela, ou melhor, o genitor,
ele tem amizades do Conselho Tutelar, e porque ele já foi lá motorista do Conselho Tutelar, como ela disse, e eles dão informações delas. Mesmo com medida protetiva, ele foi pra escola dela, e o que fez ela não conseguir mais ir pra escola, ela ter várias crises, ter idealizações suicidas, traumas, depressão. E eu não sei nem como tá a mãe dela, né? Mas a gente pode ter uma certeza que ela também tá cheia de traumas. Porque ela casou com esse homem, ela teve uma filha com esse homem e ela sofreu violência doméstica. Como ela disse, o George corria com uma faca pra ela, colocava elas no carro pra causar medo, e ele é um manipulador. Ela precisa de ajuda porque da cidade dela, né, que é Tinguá, do Ceará, não estão fazendo justiça por causa de toda essa hipocrisia dos outros. Porque o Conselho Tutelar era pra defender as crianças e os adolescentes, que no caso é o ECA, e eles não estão fazendo isso. Como é que alguém consegue acreditar num cara desse? Um cara que está com tornozeleira elétrica, medida protetiva contra elas, e está dando informações. Pra vocês verem o quão preocupante toda essa situação é. A descrição desse vídeo é o seguinte: eu, Vitória Moniblogs, parênteses, Ana Vitória, gravei, editei e postei esse vídeo como desabafo e denúncia. Esse ano, dia 17/6, faço 17 anos e acho que tenho o direito de ser ouvida e respeitada. Essa é a verdade do porquê eu e minha mãe estamos tanto tempo afastadas da internet. Estamos traumatizadas e com medo. Esse vídeo pode ser excluído pela plataforma e eu não sei quais consequências ruins ele pode gerar a mim. Porém, chega de silêncio. Espalhem esse vídeo antes que derrubem, por favor. Moro na cidade de Tinguá, Ceará. Como a Vitória disse, ela não sabe quais consequências isso vai ter. Ela não sabe se a plataforma do YouTube vai derrubar esse vídeo. E se derrubarem dela, vai derrubar de todo mundo que está postando esse vídeo, que está falando sobre. E eu já vou ser direta. Eu não vou apagar esse vídeo do meu canal, porque esse é um assunto sério. Caso esse vídeo suma, o YouTube derrubou o vídeo dela, ou derrubou o meu vídeo, porque é um assunto sério de verdade. E eu espero que ele não derrube, porque isso precisa ser compartilhado para a justiça. Porque quanto mais vocês compartilham esses vídeos, mais pessoas vai chegando, né? E mais próximo pode chegar em um jornal. E o que é importante. Porque o que se torna famoso na internet acaba indo pelos jornais. Como exemplos, os Brain Hots ficaram tão famosos que foram parar na Record. Isso precisa parar no jornal, porque a Vitória precisa de justiça, ela e a mãe dela, para colocar esse abusador na cadeia. Nós podemos ajudar compartilhando para um amigo, para um pai, para um parente, essa situação. Porque quanto mais visibilidade tem esse caso, mais pessoas falando, mais próximo está de chegar no jornal. Vocês também podem comentar, porque o algoritmo ele vai entregar para mais pessoas e curtir. Vocês podem compartilhar, comentar, curtir, copiar link, porque assim o Instagram, o TikTok e o YouTube vão entender que esse vídeo é bom, que ele vai recomendar para mais pessoas e cada vez mais vai ter uma repercussão maior sobre isso. E se vocês estão vendo o vídeo no YouTube da Vitória Moniblogs, hypem o vídeo. Hypem o vídeo porque isso também vai ajudar muito a ele ser recomendado. Então é isso, gente. Eu só queria falar isso porque é um assunto muito importante e que não pode ficar nas escondidas, porque é um assunto sério e está correndo o risco da vida da Vitória e da Ana. E como a cidade dela não está fazendo certo, né? O Conselho Tutelar não está fazendo seu trabalho, estão dando informação ao abusador. Como ela disse, estão banalizando algo que é desumano. Não querer escutar a versão da vítima, porque a Vitória já tem 17 anos, como ela disse, e ela já tem consciência do que ela quer da vida. Ela já tem consciência, ela já sabe o que ela precisa, ela já sabe o que ela quer ficar, e a gente não pode deixar isso acontecer. Então compartilhem esse vídeo, compartilhem esse assunto, e podem postar em seus canais se vocês tiverem. Vocês podem ter um público muito pequeno como eu, mas quanto mais vocês compartilharem, mais isso vai ajudar. Vai ajudar a esse caso ter visibilidade e que, se Deus quiser, tudo vai dar certo. Mas então, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhem para um amigo. O vídeo da Vitória Moniblogs vai estar aqui na minha descrição. Ambos os vídeos que eu mostrei aqui. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês compartilhem esse conteúdo, falem para as pessoas. E é isso, gente. Tchau. Enquanto eu edito esse vídeo, eu percebi que lançou
tipo de pronunciamento, entre aspas, do Conselho Tutelar de Tinguá, à cidade da Vitória. E eu vou ler aqui para vocês. O Conselho Tutelar vem a público esclarecer que é um órgão permanente e autônomo responsável pela garantia da defesa dos direitos da criança e do adolescente, atuando sempre com responsabilidade, ética, legalidade e absoluto compromisso com a proteção integral prevista do Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA. Diante das declarações recentemente divulgadas, o Conselho Tutelar repudia veementemente quaisquer acusação infundadas que atendem contra a honra e a credibilidade e a seriedade do trabalho envolvido por este órgão, destacando que jamais compactuou, favoreceu ou divulgou informações sigilosas relacionadas aos casos acompanhados. Ressalta-se que ainda todas as providências cabíveis foram devidamente adotadas pelo colegiado de forma transparente, responsável e estrita, conformidamente com os princípios legais e institucionais que regem a atuação deste órgão. Informamos que as declarações proferidas já estão sendo devidamente analisadas e que serão adotadas as medidas legais cabíveis, inclusive com o devido encaminhamento ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, para que as responsáveis pelas denúncias apresentem as perspectivas provas e esclarecimento perante as autoridades competentes. Ressaltamos ainda que o referido caso tramita em segredo de justiça, sendo acompanhado de forma rigorosa por diversos órgãos de proteção à criança e ao adolescente, dentre eles o Ministério Público, o Poder Judiciário, a Defensoria Pública, advogados constituídos e demais instituições vinculadas ao Estado do Ceará. O Conselho Tutelar também informa que está em contato com a Comissão da Criança e Adolescente da OAB, subseção Ibiapaba, com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Tinguá, bem como com outras instituições de proteção e garantia de direitos, visando assegurar o acompanhamento responsável, transparente e legal do caso, além da adoção das providências necessárias por parte desse órgão. Por fim, comunicamos que o setor jurídico já está sendo acionado para a adoção das medidas judiciais e administrativas pertinentes, diante da gravidade das acusações e da necessidade de preservação da integridade institucional deste órgão. Como nós podemos ver, escutar, com esse post, é que em nenhum momento ele transmitiu acolhimento às vítimas, nem prioridade, nem se sensibilizou diante de toda a gravidade das denúncias. A impressão que passou é que eles estão mais preocupados com a imagem que eles têm, a repercussão do caso, do que com possível sofrimento de uma menor de idade. Parece que ninguém está realmente se importando com a Vitória e a mãe dela. Se existe um adolescente pedindo socorro, o foco precisa ser a segurança dela sempre. Então, essa nota aí não ajudou muito, não. Mas até agora é só isso que nós temos sobre o caso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhem o vídeo da Vitória Money Blocks, que vai estar aqui no link da descrição. E tchau!